nesta aula eu vou falar sobre as ondas eletromagnéticas e algumas leis da radiação. Vocês talvez possam se perguntar por que falar de ondas eletromagnéticas e leis da radiação se isso essencialmente é física, né? Não é propriamente astronomia, tá certo? É que para seguir no curso de Astronomia, uma visão geral 1 e também a parte 2, é necessário conhecer esses conceitos, porque senão vocês terão dificuldade de entender os conceitos que seguem e até mesmo de entender a linguagem que a gente usa para entender o universo, né? Então é muito importante que algumas desses conceitos seja exposto e entendido. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem, né? Então, o que é o espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são emitidas sempre que você tiver uma carga elétrica oscilando. E dependendo da frequência com que essa carga oscila, ela vai emitir uma onda eletromagnética com a mesma frequência da oscilação da carga elétrica. E essa frequência pode variar muito, né? E dependendo da frequência, nós classificamos essa onda eletromagnética em faixas do espectro eletromagnético. E essas faixas podem ser tanto ondas longas de rádio, ondas de rádio AM, FM, ondas curtas, micro-ondas, infravermelho. A luz visível é uma faixa bem estreita, né? Que, por sua vez, pode ser ampliado aqui em vermelho, amarelo, as cores do arco-íris, né? Até o ultravioleta aqui. Depois vem o ultravioleta, o raio-x e raios gama. Essas são, grosso modo, as faixas do espectro eletromagnético que são denominadas dessa maneira porque as ondas eletromagnéticas, em cada uma das faixas, têm propriedades próprias, né? Essas ondas, elas têm uma coisa que nós chamamos de comprimento de onda. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas o comprimento de onda também é associado à frequência. E daqui a pouco nós vamos derivar qual é a associação entre comprimento de onda e frequência. Mas cada uma dessas faixas do espectro eletromagnético é caracterizado por um comprimento de onda típico. Por exemplo, ondas longas de rádio podem ter 1 quilômetro, 10 na potência de 3 metros, é 1 quilômetro de comprimento de onda. São ondas muito compridas, né? Já a micro-ondas é 1/100º de quilômetro, né? Quer dizer, são alguns milímetros. São ondas muito curtas. Vocês têm um forno de micro-ondas em casa e vocês podem enxergar lá dentro, né? E vocês podem enxergar sem que as micro-ondas que estão lá dentro queimem a vista de vocês. E como é que isso é feito? Tem uma tela que tem uns furinhos. E esses furinhos são um pouco menores do que os comprimentos de onda das micro-ondas. Se você fizer um furinho maior, a radiação sai e vai te prejudicar. Então, ela é suficientemente pequena para não permitir que as ondas saiam, escapem. Então, por aí você tem uma ideia de qual é o tamanho do comprimento de onda das micro-ondas do seu forno. Tá certo? A luz visível tem uma faixa de comprimento de onda que vai de 400 a 700 nanômetros. 1 nanômetro é 10 na potência de menos 9 metros. Tá certo? 1 milímetro é 1000 vezes menor do que 1 metro, 10 na potência de menos 3. Um micrômetro, ou micro, é 1 milhão de vezes menor.
E um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor, 10 na potência de 9 vezes menor do que 1 metro. O ultravioleta vai de 20 a 400 nanômetros, o raio-x de 0,01 nanômetro a 20 nanômetros. E o raios gama é menor do que 0,01 nanômetro. Então, esses comprimentos de ondas são os que definem, o comprimento de onda é o que define em que faixa do espectro eletromagnético está a onda que nós estamos estudando, né? Essas ondas do espectro eletromagnético, elas são emitidas por corpos, né? Por uma antena de rádio, pelo corpo. Nosso corpo, que está a uma temperatura de tipicamente de 37 graus centígrados, nós emitimos ondas eletromagnéticas no infravermelho, chamado infravermelho termal, né? A luz visível é emitida por átomos, né? São escalas de tempo, escalas de tamanho do átomo que emite a luz visível, né? Para o corpo emitir uma certa radiação, ele precisa estar a uma certa temperatura. Então, por exemplo, para emitir ondas de rádio, um corpo a 10 graus Kelvin, 10 graus Kelvin é 263 graus abaixo de 0 centígrados. Ele já emite ondas de rádio, tá? Mas para emitir na luz visível, ele precisa ter de 1000 a 10.000 graus Kelvin. Aí ele emite no visível, né? 1000 graus Kelvin. Se você pegar um ferro e aquecer ele bastante, quando ele chegar a cerca de 1000 graus, ele fica vermelho. Se você conseguir subir a temperatura dele até 10.000 graus, ele vai ficar azul, né? Então, o comprimento de onda depende da temperatura do corpo que está sendo emitido, né? Ok. Toda onda eletromagnética, como aliás todas as outras ondas também, elas podem ser caracterizadas por uma frequência. Então, se você tiver uma carga elétrica que oscila Ni vezes por segundo, ela vai emitir uma frequência, uma onda eletromagnética com frequência Ni. Ni é a letra grega que nós usamos para determinar frequência de uma onda, né? Essa frequência é também chamada de Hertz. Hertz são tantas oscilações por segundo. Então, são tantos Hertz. 100 Hertz são 10 oscilações por segundo. 1000 Hertz são 1000 oscilações por segundo, né? Então, Ni pode ser 10 ou Ni pode ser 1000. É o número de oscilações por segundo. O comprimento de onda de uma frequência, de uma onda, é a separação de dois picos, dois máximos ou de dois mínimos. E nós chamamos de lambda, que é uma outra letra grega. Lambda é o comprimento desta onda, enquanto que Ni é a frequência desta onda. Bom, nós podemos dizer que Ni, a frequência, é o inverso do tempo do ciclo, da oscilação, né? Então, se você oscila 10 vezes por segundo, cada oscilação dura 1/10 do segundo. Então, o inverso de 1/10 do segundo é a frequência, certo? Então, Ni, por definição, é o inverso de 1 sobre T. Mas, se você pegar a duração de uma onda e multiplicar pela velocidade da luz, você tem exatamente o comprimento dela. Então, se você substituir este T nesta equação aqui, você vai obter que C é igual a lambda vezes Ni. E aí você tem uma relação extremamente importante das ondas eletromagnéticas e também de qualquer outra onda, que a velocidade com que a onda se propaga é igual ao comprimento da onda vezes a sua frequência. Ou então,
que o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência, ou que a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Essas relações são extremamente úteis. É bom vocês se lembrarem que o comprimento de onda lambda de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz dividida pela sua frequência. Ou que a frequência de um comprimento de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz dividida pelo seu comprimento de onda. Isso é uma relação entre o comprimento de onda e a frequência, e é muito fácil deduzir isso matematicamente, como nós acabamos de fazer. Tá certo? Então, nós falamos de ondas eletromagnéticas como se fossem ondas, e elas se comportam como se fossem ondas. Mas há um fenômeno curioso, que as ondas eletromagnéticas também se comportam como partículas. Né? Uma onda de luz, ela se comporta como partícula, e essa partícula nós chamamos de fóton. É um fóton, é um pacote de energia associado à luz. Tá certo? E você pode tanto interpretar isso como um pacote de energia, uma espécie de partícula, ou uma onda eletromagnética. E essa é a chamada, é a dualidade onda-partícula. Né? Isso está muito associado à mecânica quântica, e vocês vão estudar isso muito quando vocês forem estudar a mecânica quântica. Né? Existe uma lei, algumas leis nós vamos discutir agora, uma lei muito simples, é a lei do quadrado das distâncias, certo? Suponha que você tem uma lâmpada, uma vela ou qualquer fonte de luz que tem uma certa luminosidade L. Você coloca essa lâmpada ou essa vela a uma distância D. Eu pergunto, qual é o fluxo que você vai observar? Existe uma relação entre o fluxo, a distância e a luminosidade. E é fácil você derivar essa relação. Tá? Se você pegar a distância da lâmpada e imaginar uma esfera com um raio D, que é a sua distância, então o fluxo que atravessa cada metro quadrado e a energia que atravessa cada metro quadrado, vezes a área, tem que ser igual à luminosidade, por uma simples conservação da energia. A energia se conserva. Então a luminosidade é igual à área total vezes o fluxo que atravessa cada centímetro quadrado. Parece muito simples, a lei da conservação de energia. Se você escrever isso numa fórmula matemática, você pode dizer então que 4πd², que é a superfície de uma esfera a uma distância d, essa é a área da superfície, vezes o fluxo, tem que ser igual à luminosidade. Tá? É a lei da conservação da energia que impõe isso. Daqui você deriva então que o fluxo que você vai observar é a luminosidade L dividido por 4π a distância ao quadrado. Essa lei do inverso do quadrado da distância. E essa lei é extremamente importante na astronomia. Porque se você souber a luminosidade de uma estrela e a distância da estrela, você sempre pode calcular o fluxo. Mas tem uma coisa mais importante, porque o fluxo é a coisa mais fácil que você pode medir. Então, se você medir o fluxo e souber a distância da estrela, você pode definir a luminosidade. Ou se você medir o fluxo e pelas características da estrela, você souber derivar a luminosidade, você pode medir a distância. Você deriva a distância. Tá certo? Então vocês vejam como essa lei tão simples assim pode ser muito importante na prática do dia a dia de um astrônomo ou de um cientista que estuda
as estrelas ou as galáxias, né? Então, a luminosidade, ela é medida em joule por segundo. Joule é a medida de energia, né? Fluxo é joule por segundo por metro quadrado. E a distância é em metros. Você tem que sempre usar o mesmo sistema métrico para todas as grandezas envolvidas no seu cálculo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Não pode medir, você não pode misturar joule com centímetros, né? Usar a luminosidade em joule e a distância em quilômetros. Tem que ser sempre no mesmo sistema métrico. Né? Polegada é mais desastroso ainda, né? Como? Erg por segundo, né? Então, você pode usar erg e centímetro. Isso pode, porque está no mesmo sistema. Ou joule e metro, né? Misturar as coisas pode ser muito perigoso. Uma vez os americanos construíram uma nave espacial, mandaram para Marte, e a nave se esborrachou na superfície de Marte. Aí eles ficaram assustados, foram verificar o que tinha acontecido e descobriram que a nave espacial tinha sido projetada em centímetro e fabricado em polegada. Não podia dar outro, hein? Eu já mencionei que a radiação eletromagnética, para ser emitida por um corpo, o comprimento de onda dela, ou a frequência da radiação, depende da temperatura do corpo. Existe uma associação entre a temperatura do corpo e a frequência típica, ou a comprimento de onda típico da onda que ela emite, né? Aqui nós temos espectros eletromagnéticos que, por acaso, são espectros observados de estrelas. Vocês podem ver que quanto mais frio a temperatura da estrela, aqui nós temos 2.600 graus, o pico da radiação está em aproximadamente 900 nanômetros. Quando você vai aumentando a temperatura, o pico vai indo para o comprimento de ondas menores, né? Quando você chega em 28.000 graus, o pico já está lá no ultravioleta. Então, quanto menor a temperatura, mais vermelha a radiação, maior o comprimento de onda e menor a frequência. Tá? E aí vem, então, uma lei chamada Lei de Wien, que se você medir uma distribuição de ondas eletromagnéticas, intensidade versus comprimento de onda, que é o que nós chamamos de espectro, o espectro de um objeto que você observa, né? Então, o comprimento de onda, onde a intensidade é máxima, é o pico, ela pode ser definida pelo lambda máximo. Lambda, o comprimento de onda, onde a intensidade é máxima, é 3 vezes 10 na potência de 6, dividido por T, a temperatura em graus Kelvin. Essa é a lei de Wien, né? Isso é importante? Porque se você medir um espectro e determinar onde ela tem o máximo, você sabe a temperatura. Por exemplo, você tira o espectro de uma estrela, o máximo está em 500 nanômetros. Pronto, você já sabe que a temperatura é de aproximadamente 6.000 graus Kelvin. Tá certo? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Isso sai diretamente da lei de Wien. Existe uma outra lei que é muito importante e que pode, a princípio, parecer um pouco mais difícil, que é a lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann relaciona o fluxo de uma superfície emissora com a sua temperatura. Por exemplo, quantos joules por metro quadrado é emitido na superfície do Sol? Ou quantos joules por metro quadrado é emitido por essa parede? Essa parede emite radiação.
A minha mão também. Quantos joule por metro quadrado ela emite? Isso depende apenas da temperatura. Apenas da temperatura. E depende muito fortemente da temperatura, porque a temperatura é elevada na potência de 4. Multiplicado por sigma, que é uma constante de Stefan Boltzmann, que equivale 5,7 vezes 10 na potência de menos 8 watts por metro quadrado por grau Kelvin na potência de 4. Então, se você souber a temperatura de um corpo, você pode imediatamente calcular qual é o fluxo. Qual é o fluxo que esse corpo vai emitir. Quantos joule por metro quadrado por segundo? Ou quantos ergs por centímetro quadrado por segundo? E nesse caso, lembre-se que o valor da constante de Boltzmann muda. Então, por exemplo, se você tiver uma estrela de raio R e uma temperatura T, você pode calcular a luminosidade dela. Basta saber o valor do raio e o valor da sua temperatura. O Sol, por exemplo. Se você conseguir determinar a temperatura, e eu já mostrei como é que determina a temperatura simplesmente medindo o espectro, e se você puder medir o raio do Sol, que pode ser medido se você souber a distância, você já pode calcular a luminosidade do Sol. Né? Como é a superfície do Sol, 4πr², vezes o fluxo emitido na superfície, que é σt². Então essa é a fórmula da luminosidade do Sol, ou de uma estrela, ou de qualquer outro corpo. Tá certo? Vocês vejam que são coisas, são conceitos muito simples, mas que vocês vão ver depois que vocês vão usar frequentemente, quase constantemente, vocês vão estar usando esses conceitos e essas fórmulas muito simples. Tá ok?